Existem forças invisíveis trabalhando contra sua vida, sua família e seus sonhos neste exato momento. Enquanto você dorme, trabalha ou simplesmente vive seu dia a dia, ataques espirituais podem estar bloqueando suas oportunidades, causando doenças inexplicáveis e destruindo relacionamentos. Mas hoje você vai descobrir como usar duas armas espirituais devastadoras contra toda bruxaria, inveja e maldição: o Salmo 91 e o Salmo 35. Estas não são apenas orações comuns, são verdadeiros escudos e espadas que podem transformar sua realidade espiritual completamente. Nos últimos anos, o Brasil registrou um aumento significativo na busca por proteção espiritual. Dados mostram que milhões de pessoas relatam experiências com energias negativas, ataques espirituais e dificuldades que parecem não ter explicação lógica. Problemas no trabalho que surgem do nada, relacionamentos que se deterioram sem motivo aparente, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, finanças que despencam inexplicavelmente. Muitas vezes, a origem desses problemas está no mundo espiritual. A inveja é uma das forças mais destrutivas que existem. Quando alguém olha para sua vida com inveja, essa energia negativa se torna um canal para ataques espirituais. A inveja não é apenas um sentimento, é uma porta aberta para que espíritos malignos atuem contra sua prosperidade, saúde e felicidade. Pessoas invejosas, muitas vezes sem nem perceber, se tornam instrumentos para maldições e amarrações espirituais. A bruxaria moderna não acontece apenas em terreiros ou rituais óbvios. Ela pode estar presente em objetos que chegam até sua casa, em fotos suas que são usadas em trabalhos espirituais, em palavras de maldição pronunciadas contra você. Existem pessoas que conscientemente fazem trabalhos para prejudicar outros, usando bonecos, amarrações, despachos e rituais específicos para bloquear caminhos, destruir relacionamentos e causar sofrimento. As maldições podem ser pronunciadas por pessoas próximas ou distantes, podem vir de gerações passadas ou ser criadas no presente. Uma palavra falada com ódio, uma sentença de fracasso declarada sobre sua vida, uma maldição geracional que passa de pai para filho. Todas essas forças espirituais negativas precisam ser quebradas com poder sobrenatural. Mas Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu armas poderosas para combater essas forças das trevas. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da Proteção, um escudo espiritual impenetrável quando declarado com fé. Este salmo não é apenas um texto bonito, é uma declaração de guerra contra todo o mal que tenta se aproximar de sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta primeira frase já estabelece uma posição espiritual de vitória. Habitar no esconderijo de Deus significa viver em constante comunhão com Ele, fazer da presença divina seu lugar de moradia espiritual. Quando você habita neste lugar, automaticamente fica protegido contra todos os ataques do inimigo. O Salmo 91 promete proteção contra o terror noturno, contra a seta que voa de dia, contra a peste que anda na escuridão e contra a mortandade que assola ao meio-dia. Estas não são apenas expressões poéticas, são tipos específicos de ataques espirituais. O terror noturno representa os ataques que acontecem durante o sono, quando nossa mente está mais vulnerável. A seta que voa de dia são os ataques diretos, as palavras de maldição, os olhares de inveja. A peste na escuridão representa as doenças espirituais, os males que se espalham através de trabalhos de bruxaria. A mortandade do meio-dia são os ataques que acontecem quando menos esperamos. Quando você declara o Salmo 91, está ativando um escudo divino ao seu redor. Milhares de pessoas já experimentaram proteção sobrenatural ao fazer desta oração parte de sua rotina diária. Acidentes evitados por pouco, doenças que desaparecem sem explicação, problemas que se resolvem de forma miraculosa. Isso não é coincidência. É o poder de Deus agindo em resposta à sua fé. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.
Esta promessa significa que anjos, literalmente, são designados para proteger aqueles que confiam no Salmo 91. Existe um exército celestial trabalhando a seu favor quando você se posiciona espiritualmente através desta oração. Mas proteção sozinha não é suficiente. Às vezes você precisa de justiça espiritual. Precisa que Deus lute ativamente contra aqueles que estão atacando sua vida. É aqui que entra o poder devastador do Salmo 35. Este salmo é uma espada espiritual que corta toda a amarração, quebra toda a maldição e destrói todo o trabalho de bruxaria feito contra você. Disputa, ó Senhor, com os que comigo contendem. Peleja contra os que me combatem. Esta não é uma oração passiva, é um clamor por intervenção divina ativa. Você está pedindo para que Deus pessoalmente entre em guerra contra seus inimigos espirituais. Quando você ora o Salmo 35, está convocando o exército celestial para combater em seu favor. O Salmo 35 é específico contra pessoas que fazem mal deliberadamente. Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os persiga. Esta é uma declaração de que aqueles que fazem trabalhos contra você serão perseguidos pela justiça divina. Seus planos se desfazerão como moinha no vento. Seja-lhes o caminho escorregadio e tenebroso, e o anjo do Senhor os persiga. Quando você ora este salmo com fé, está decretando que os caminhos daqueles que trabalham contra você se tornarão impossíveis de percorrer. Seus feitiços voltarão contra eles mesmos, seus trabalhos se desfazerão. Suas maldições não terão efeito. Muitas pessoas relatam mudanças dramáticas em suas vidas após começar a orar o Salmo 35 regularmente. Inimigos que desaparecem, trabalhos espirituais que se desfazem, pessoas invejosas que perdem o poder de prejudicar. Isso acontece porque este salmo ativa a justiça de Deus contra toda injustiça espiritual. Tire a lança e fecha o caminho ao encontro dos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Aqui você está pedindo para que Deus bloqueie ativamente os ataques contra a sua vida. Não apenas proteja, mas impeça que os ataques cheguem até você. A combinação do Salmo 91 com o Salmo 35 cria uma proteção completa. O Salmo 91 é seu escudo, o Salmo 35 é sua espada. Um protege, o outro ataca. Juntos, formam uma armadura espiritual impenetrável contra toda a força das trevas. Para usar esses salmos com o máximo poder, você precisa orar com fé absoluta. Não é apenas ler as palavras, é declarar com convicção que Deus está agindo em seu favor. Comece sempre pedindo para que o Espírito Santo consuma toda a obra das trevas feita contra a sua vida. Declare que toda bruxaria, toda inveja, toda maldição está sendo quebrada neste momento. Ore pelos seus familiares, mencionando cada um pelo nome. Declare proteção sobre sua casa, seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Visualize um cerco divino sendo estabelecido ao redor de tudo que é importante para você. Peça para que anjos sejam posicionados em cada porta, cada janela, cada entrada de sua casa. Quando orar o Salmo 35, seja específico contra aqueles que fazem mal contra você. Não precisa mencionar nomes, Deus sabe quem são. Declare que toda palavra falada contra você voltará vazia, que todo o trabalho feito contra você se desfará, que toda maldição pronunciada contra sua família será quebrada. É importante entender que esses salmos não são fórmulas mágicas, são orações poderosas que funcionam através da fé. Sua fé é o que ativa o poder dessas palavras. Quanto maior sua confiança em Deus, maior será o resultado que você verá. Para manter sua proteção espiritual ativa, faça desses salmos parte de sua rotina diária. Ore ao acordar, estabelecendo proteção para o dia. Ore antes de dormir, selando sua casa e família durante a noite. Leve esses salmos com você. Declare proteção antes de entrar em ambientes pesados espiritualmente. Evite lugares e pessoas que alimentam energias negativas. Se você sabe que alguém tem inveja de sua vida, mantenha distância espiritual. Não compartilhe seus planos, suas conquistas, suas alegrias com pessoas que podem usar essas informações para fazer mal contra você.
Proteja sua privacidade como forma de proteção espiritual. O perdão também é fundamental para manter sua proteção ativa. Guardar mágoa, ódio ou ressentimento cria brechas espirituais que podem ser usadas pelo inimigo. Perdoe aqueles que fizeram mal contra você, não por eles merecerem, mas para manter seu coração limpo e sua proteção espiritual intacta. Mantenha uma vida de oração constante. Converse com Deus durante o dia, peça orientação, agradeça pela proteção. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais difícil será para o inimigo alcançar sua vida. A presença de Deus é o melhor escudo que existe. Busque comunhão com outros cristãos que entendem guerra espiritual. Tenha pessoas que possam orar com você e por você quando necessário. A oração em concordância tem poder multiplicado, e ter uma rede de apoio espiritual fortalece sua proteção. Lembre-se de que a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Você não está lutando para vencer, está lutando a partir da vitória. Cristo já derrotou todo o poder das trevas. Você só precisa aplicar essa vitória em sua vida através da fé e da oração. Mantenha-se firme mesmo quando os ataques parecerem intensificar. Às vezes, quando você começa a orar esses salmos, o inimigo tenta atacar com mais força antes de ser completamente derrotado. Não desista. Continue orando. Continue declarando. Continue crendo. A vitória é certa para aqueles que perseveram. Sua fé é sua arma mais poderosa. Acredite que Deus está ouvindo suas orações, que Ele está agindo em seu favor, que toda a força das trevas está sendo derrotada. Declare com sua boca, creia em seu coração e veja Deus transformar sua realidade espiritual. Você não precisa viver com medo de ataques espirituais, inveja ou maldições. Deus lhe deu autoridade e poder para vencer toda a força do inimigo. Use os Salmos 91 e 35 como suas armas espirituais diárias e experimente a proteção e a justiça de Deus operando poderosamente em sua vida. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta batalha. O Todo-Poderoso está lutando ao seu lado. Agora vou compartilhar com você algumas estratégias práticas específicas para maximizar o poder desses salmos em sua vida diária. Primeiro, estabeleça horários estratégicos para suas orações. O Salmo 91 é especialmente poderoso quando orado ao acordar, criando um escudo de proteção que permanece sobre você durante todo o dia. Declare versículo por versículo, personalizando cada promessa. Eu habito no escondedouro do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. O Salmo 35 deve ser orado sempre que você sentir ataques diretos, seja através de pessoas, circunstâncias adversas ou opressão espiritual. Não espere o ataque se intensificar. Quanto mais cedo você responder espiritualmente, mais rapidamente a situação se resolve. Ore com autoridade, lembrando que você está invocando a justiça divina, não buscando vingança pessoal. Combine esses salmos com jejum quando enfrentar situações particularmente difíceis. O jejum quebra fortalezas espirituais mais profundas e acelera as respostas de Deus. Mesmo um jejum parcial, como o de Daniel, pode potencializar tremendamente suas orações. Durante o jejum, dedique tempo extra para meditar nesses salmos, permitindo que cada palavra penetre profundamente em seu espírito. Use também a estratégia da oração escrita. Escreva suas próprias versões desses salmos, adaptando-os à sua situação específica. Por exemplo, Senhor, que aqueles que tramam contra meu casamento sejam confundidos e envergonhados, que seus planos malignos se voltem contra eles mesmos. Quando você escreve, está declarando com mais intencionalidade e fé. A música é outra ferramenta poderosa. Encontre versões musicais desses salmos ou cante-os você mesmo. A música toca dimensões mais profundas do espírito e muitas vezes quebra resistências que a oração falada não consegue alcançar. Demônios fogem da adoração sincera e cantar esses salmos cria uma atmosfera celestial ao seu redor. Pratique também a visualização espiritual baseada nas Escrituras. Quando orar o Salmo 91,
Visualize-se literalmente coberto pelas asas do Todo-Poderoso, cercado por anjos guerreiros. Quando orar o Salmo 35, veja espiritualmente os anjos do Senhor perseguindo seus inimigos espirituais. Isso não é imaginação vazia. Você está visualizando realidades espirituais descritas na Palavra de Deus. Ensine esses salmos para sua família. Quando toda a família ora os mesmos salmos, cria-se uma cobertura espiritual familiar poderosa. Crianças podem memorizar esses versículos e usá-los quando sentirem medo ou opressão. Casais que oram juntos esses salmos fortalecem tremendamente seu casamento contra ataques espirituais. Mantenha um diário espiritual documentando as respostas que você recebe ao orar esses salmos. Anote situações específicas, datas em que orou e como Deus respondeu. Isso fortalecerá sua fé e servirá como testemunho para outras pessoas. Muitas vezes, não percebemos como Deus está respondendo até pararmos para refletir e anotar. Use esses salmos preventivamente, não apenas reativa. Ore-os antes de viagens, reuniões importantes, decisões cruciais. Crie um escudo de proteção antes que os ataques venham. É muito mais fácil prevenir problemas espirituais do que resolvê-los depois que já se manifestaram. Combine a oração com ações práticas de fé. Se você está orando contra inimigos, também perdoe quem precisa ser perdoado. Se está pedindo proteção, também tome precauções práticas sensatas. Deus honra quando combinamos fé com sabedoria prática. Finalmente, compartilhe esses salmos com outras pessoas que estão enfrentando batalhas similares. Quando você ensina outros a usar essas armas espirituais, Deus multiplica a unção sobre sua própria vida. Torne-se um guerreiro de oração que equipa outros guerreiros. Lembre-se de que essas não são fórmulas mágicas, mas sim armas espirituais poderosas que funcionam através da fé genuína em Deus. Sua atitude de coração é fundamental. Aproxime-se com reverência, fé e expectativa. Deus está esperando para mostrar seu poder através de suas orações.